O laço é suposto ser sagrado. É a única lei que governa o caos do nosso mundo. A crença de que há uma alma criada perfeitamente para outra. Mas o que acontece quando a pessoa que o destino escolheu para você decide que você não vale o problema que Genevieve Archer era? Uma garota invisível em um mundo de predadores poderosos, agarrada a uma esperança secreta de que seu companheiro a salvaria. Ela nunca esperou que seu companheiro fosse o próprio Rei Alfa. E ela certamente não esperou que ele despedaçasse seu coração na frente do mundo inteiro, apenas para inadvertidamente entregá-la ao único homem perigoso o suficiente para queimar seu reino até o chão. Esta é a história de uma rejeição que começou uma guerra. A grande gala de prata não era para pessoas como Genevieve Archer. Era uma exibição de excesso, uma demonstração diplomática disfarçada de festa, hospedada no território neutro do Salão de Cristal. Os pisos eram de mármore polido, os lustres gotejavam diamantes, e o ar cheirava a colônia cara, champanhe, e o subjacente cheiro metálico de agressão. Esta era uma reunião de alfas. Genevieve ou Jen, como a equipe da cozinha a chamava, ajustou o colarinho de seu uniforme preto rígido. Ela não era uma convidada. Ela nem era um membro de matilha de baixo escalão aqui para socializar. Ela era uma servidora contratada, trazida dos territórios neutros, porque tinha a reputação de ser invisível. Em uma sala cheia de predadores ápice com sentidos aguçados, a habilidade de se mover sem chamar atenção era uma habilidade de sobrevivência. Mantenha o champanhe fluindo perto da ala leste. O gerente de chão, um homem nervoso chamado Sr. Henderson, sibilou em seu ouvido. A delegação do norte está chegando. Se o copo do Rei Alfa Conrad Sterling estiver vazio por sequer um segundo, é sua cabeça. Conrad Sterling. O nome sozinho fez a temperatura na sala parecer cair. Ele era o Rei Alfa do Norte, a matilha de prata. Rumores sobre ele eram terrivelmente consistentes. Ele era implacável, calculista e obcecado com a pureza da linhagem. Ele não apenas liderava, ele conquistava. Jenna assentiu, seus olhos baixos. Sim, senhor. Ela pegou uma pesada bandeja de prata carregada com flautas de cristal e abriu seu caminho pela multidão. Ela mantinha seu cheiro abafado, um truque que ela havia aprendido de sua mãe antes dela falecer. Misture-se. Seja nada. Sobreviva. Conforme ela se movia para mais perto da ala leste, a atmosfera mudou. A tagarelice diminuiu. O ar ficou pesado, carregado com eletricidade estática. As pesadas portas de carvalho se abriram e a sala caiu em silêncio. Conrad Sterling entrou. Ele parecia em todos os aspectos o monstro que as histórias prometiam, envolto em um terno que custava mais do que Jen ganharia em 10 vidas. Ele era alto, com ombros largos que forçavam contra o tecido de seu smoking. Seu cabelo era da cor da areia escura, penteado para trás, revelando um rosto que era devastadoramente bonito, mas duro como granito. Seus olhos eram um azul calculista procurado. Jen sentiu um estranho pulsar em seu peito. Começou como um esvoaçar, como um pássaro preso, e então bateu em suas costelas como uma marreta. Tum-tum-tum. Sua loba, geralmente dormente e quieta, de repente acordou andando freneticamente no fundo de sua mente. Companheiro. A palavra sussurrou através de sua consciência. Jen congelou. Sua bandeja tremeu, os copos tilintando suavemente. Não, ela pensou, o pânico subindo em sua garganta. Não ele. Limpei a garganta. Qualquer um, menos ele. O destino tinha um cruel senso de humor. Ela era uma ninguém, uma órfã sem matilha, trabalhando por salário mínimo, sobrevivendo de gorjetas. E ele era o Rei Alfa do Norte, um homem que via a força como a única virtude. Ela tentou recuar para desaparecer nas sombras perto de uma samambaia em vaso, mas a atração era magnética. Não era apenas físico,
Era um gancho metafísico em seu umbigo arrastando-a para ele. Conrad parou no meio do passo. Ele estava conversando com seu beta, um homem com cicatrizes chamado Liam. Mas suas palavras foram cortadas. Ele franziu a testa, inclinando a cabeça ligeiramente, cheirando o ar. O cheiro de baunilha e chuva. O cheiro de Jen cortou o pesado almíscar dos outros lobos. Lentamente, terrivelmente, Conrad virou a cabeça. Seus olhos azuis escanearam a sala, contornando as debutantes cintilantes em seus vestidos de seda vermelha, contornando os dignitários visitantes até que se fixaram em Jen. A conexão foi instantânea e violenta. Pareceu um golpe físico. Jen ofegou, sua mão na bandeja escorregando. Ela a pegou bem a tempo, mas o barulho do vidro se movendo era ensurdecedor no silêncio. Conrad olhou para ela. Não havia alegria em sua expressão. Nenhuma admiração, nenhum amor. Havia apenas choque frio e duro. E então, lentamente, azedou em desgosto. Ele começou a caminhar em direção a ela. A multidão se abriu como o mar vermelho, sentindo a mudança no comportamento de seu rei. Eles olharam do poderoso alfa em seu terno, sob medida para a garçonete trêmula em seu uniforme mal ajustado. Sussurros irromperam como fogo de lenha. Aquela é uma servidora? Por que ele está olhando para ela? Olhe para o rosto dele. Ele está furioso. Jen não conseguia se mover. Suas pernas pareciam estar envoltas em concreto. Ela queria correr, mas o laço de companheiros a prendeu no lugar, exigindo que ela se submetesse, exigindo que ela fosse até ele. Conrad parou 3 pés à sua frente. De perto, ele era avassalador. O calor irradiando dele era intenso. Ele a olhou de cima a baixo, observando os sapatos arranhados, a bainha desfiada de sua saia, o coque bagunçado de cabelo castanho que havia começado a se soltar. Qual é o seu nome? Sua voz era um rosnado baixo vibrando em seu peito. Genevieve, limpa a garganta. Ela sussurrou, sua voz mal audível. Genevieve Archer. E de que matilha você é, Genevieve Archer? Eu não tenho matilha, meu senhor. Eu sou uma renegada. A palavra pairou no ar como uma maldição. Na alta sociedade, uma renegada não era apenas alguém sem um lar. Elas eram consideradas lixo, traidoras ou criminosas. Conrad fechou os olhos por um momento, sua mandíbula cerrada. Uma veia pulsou em sua têmpora. Ele estava lutando contra isso. Lutando contra o instinto de reivindicá-la. Lutando contra o imperativo biológico que lhe dizia que ela era a sua outra metade. Quando ele abriu os olhos novamente, o azul era gélido. O destino cometeu um erro. As palavras foram ditas suavemente, mas na perfeição acústica do salão de cristal, todos as ouviram. Jen sentiu o sangue esvair-se de seu rosto. Meu senhor, eu sou o rei do norte, Conrad disse, sua voz subindo, dirigindo-se à sala agora mais do que a ela. Minha linhagem permaneceu pura por 500 anos. Minha rainha deve ser uma guerreira. Ela deve ser uma diplomata. Ela deve ser uma lunar capaz de liderar o exército mais forte do continente. Ele olhou de volta para ela, seu lábio se curvando ligeiramente. Ela não pode ser uma serva sem nome, sem terra e sem poder. O coração de Jen se estraçalhou. Não foi uma quebra poética. Foi uma agonia física, uma sensação de rasgo agudo em seu peito que dificultava a respiração. Lágrimas picavam seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela não lhe daria essa satisfação. Eu não pedi por isso, ela disse, sua voz tremendo, mas audível. Nem eu, Conrad respondeu friamente. E eu não aceitarei isso. O silêncio no salão de cristal era absoluto. 300 dos lobisomens mais poderosos do mundo estavam assistindo, prendendo a respiração. Uma rejeição pública era rara. Uma rejeição por um rei era inédita. Conrad Sterling deu um passo para trás, criando uma distância física entre eles para corresponder ao abismo emocional que ele estava cavando. Eu, Conrad Sterling Alpha, rei da matilha de prata, ele anunciou.
sua voz retumbando com o tom de comando que forçava lobos de joelhos. Rejeito você, Genevieve Archer, como minha companheira e Luna. A dor atingiu Jen como um chicote. Foi uma separação metafísica. O laço que acabara de se formar quebrou violentamente. Ela ofegou, derrubando a bandeja. Flautas de cristal se estraçalharam no chão de mármore, champanhe explodindo para fora como espuma. Ela caiu de joelhos, segurando o peito, ofegando por ar. A dor era cegante, um calor ardente que queimava através de suas veias. Parecia morrer. Eu quebro o laço. Conrad continuou implacável. Eu corto o vínculo. Você não é nada para mim. Ele olhou ao redor da sala, sua expressão desafiando qualquer um a desafiá-lo. Que isto seja conhecido. O norte exige força. Eu não enfraquecerei minha matilha por causa de uma chance biológica. Uma mulher saiu da multidão. Era Beatrice Lowe, a filha do Alfa do Sul. Ela era deslumbrante, vestindo um vestido de seda carmesim que abraçava suas curvas. Ela vinha disputando a atenção de Conrad por anos. Ela caminhou até Conrad e colocou uma mão possessiva em seu braço, sorrindo de forma presunçosa para Jen. Uma sábia decisão, meu rei. Uma renegada apenas sujaria sua linhagem. Conrad não a sacudiu. Ele olhou para Jen, que estava ajoelhada no vidro quebrado, champanhe encharcando seu uniforme. Saia, ele ordenou. Saia da minha vista antes que eu peça a segurança para removê-la. Jen tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Suas mãos caíram sobre os cacos de vidro quebrados, cortando suas palmas. Ela sibilou de dor, sangue misturando-se com o champanhe. A humilhação foi total. Ela estava sangrando, rejeitada e quebrada na frente da elite mundial. Ela olhou para cima, olhos embaçados de lágrimas, esperando por um pedaço de pena de alguém. Qualquer um. Mas a multidão simplesmente encarou. Para eles, ela era um embaraço, um erro no sistema. Você não ouviu seu rei? Beatrice zombou. Remova o lixo. 2 dos guardas de Conrad avançaram, seus rostos sombrios. Eles se estenderam para Jen, agarrando-a pelos braços para levantá-la. Não a toque. A voz não veio de Conrad. Veio das sombras da entrada oeste, diretamente oposta a onde Conrad estava. A voz era escura, suave, como veludo enrolado em uma adaga. Carregava uma autoridade que rivalizava com a de Conrad. Mas onde a de Conrad era alta e agressiva, esta autoridade era quieta e terrivelmente segura. A multidão ofegou novamente, virando-se para a fonte. Saindo das sombras estava o rei Alpha Daemon Quincaid. Se Conrad era o garoto de ouro do norte, Daemon era o pesadelo do oeste. Ele era o alfa da matilha obsidiana. Rumores sobre ele eram ainda mais sombrios que os de Conrad. Eles disseram que ele era louco. Eles disseram que ele havia matado seu próprio pai para tomar o trono. Eles disseram que sua matilha não seguia regras. Eles o seguiam. Daemon estava vestido inteiramente de preto, sem gravata, o botão superior de sua camisa desfeito. Ele tinha cabelo escuro, bagunçado, e longo o suficiente para roçar seu colarinho e olhos da cor de ouro derretido, olhos de lobo que não pareciam totalmente humanos. Ele caminhou para o centro da sala com uma graça preguiçosa e predatória. Os guardas segurando Jen imediatamente soltaram e recuaram seus instintos, gritando para eles não provocarem este homem. Daemon ignorou Conrad. Ele ignorou a multidão ofegante. Ele caminhou diretamente para Jen. Ele se agachou, ignorando o champanhe e o vidro quebrado que ameaçavam suas calças caras. Ele olhou para ela, seus olhos dourados escaneando seu rosto marcado por lágrimas, o sangue em suas mãos, o tremor de seu corpo. Você está bem? Ele perguntou. Sua voz era surpreendentemente gentil, um forte contraste com a ameaça que ele projetava para todos os outros. Jen não conseguia falar. Ela apenas balançou a cabeça, choque superando a dor da rejeição. Daemon estendeu a mão e pegou a dela.
Ele não se importava com o sangue. Ele gentilmente puxou um caco de vidro de sua palma. Seu toque quente e elétrico. Damon. Conrad latiu, sua voz tensa. Isso não é problema seu. Ela é uma renegada e eu a rejeitei. Ela está saindo. Damon não olhou para cima. Ele manteve os olhos na mão de Jen, observando enquanto sua cura de lobisomem lentamente começava a unir a pele. Muito lentamente ele notou. Ela estava desnutrida, enfraquecida. Você a rejeitou, Damon disse calmamente, finalmente se levantando e puxando Jen com ele. Ele era mais alto que Conrad Lena, mas com uma tensão enrolada que sugeria velocidade explosiva. Ele manteve um firme aperto na mão de Jen, firmando-a. Damon virou seu olhar dourado para Conrad. Você publicamente cortou o laço, o que significa que ela não é mais sua. Correto. Ela nunca foi minha. Conrad cuspiu. Eu me recusei a reivindicá-la. Bom, Damon disse. Um sorriso sombrio e perverso se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso legal. Era o sorriso de um lobo que acabara de encurralar sua presa. Então você não se importará se eu a levar. A sala irrompeu em sussurros. Leve-a, Conrad zombou. Ela é uma coisa quebrada, uma garçonete. Que utilidade o rei do oeste poderia possivelmente ter para uma ômega rejeitada? Damon puxou Jen rente ao seu peito. Ela estava muito chocada para resistir. Ela podia sentir o cheiro dele couro-fumaça de madeira e algo picante como cravo. Era inebriante, diferente da atração dolorosa do laço com Conrad. Estar perto de Damon parecia seguro, como estar atrás da muralha de uma fortaleza. Você vê uma garçonete, Damon disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se perigosa. Você vê uma renegada. Você vê um erro. Ele olhou para Jen, e por um segundo seus olhos suavizaram. Então ele olhou de volta para Conrad, seu olhar endurecendo em aço. Eu vejo uma mulher que se levantou diante de um rei e não se curvou mesmo quando ele tentou quebrá-la. Eu vejo resiliência. Damon levantou a voz para que todo o salão pudesse ouvir. Você jogou fora um diamante porque estava muito ocupado procurando por vidro polido, Conrad. E pelas antigas leis da reunião, um lobo rejeitado e deixado de lado é livre para ser reivindicado por qualquer alfa que veja seu valor. Damon levantou a mão sangrando de Jen aos seus lábios e beijou os nós dos dedos, seus olhos nunca deixando-os de Conrad. Eu, Damon Kincaid, rei alfa da matilha obsidiana, reivindico Genevieve Archer, não como uma serva, não como uma convidada. Ele fez uma pausa para efeito dramático. O silêncio na sala pesado o suficiente para esmagar ossos. Eu a reivindico como minha convidada de honra. E se alguém nesta sala disser uma palavra de desrespeito a ela, eles responderão a mim. O rosto de Conrad ficou roxo de raiva. Seu lobo estava emergindo, seus olhos piscando prateados. Mesmo que ele a tivesse rejeitado, ver outro alfa, seu rival nada menos, tocá-la desencadeou um ciúme primal que ele não conseguia controlar. Você não pode fazer isso. Conrad rosnou. Ela não é nada. Ela está comigo agora. Damon desafiou, sua voz baixa. Você quer lutar comigo por ela, Conrad? A mulher que você acabou de chamar de lixo? Você quer começar uma guerra por uma garçonete? Conrad cerrou os punhos. Ele estava preso. Se ele lutasse por ela, ele admitiria que ela tinha valor. Se ele a deixasse ir, ele pareceria fraco. Beatrice Lowe colocou uma mão no peito de Conrad, sussurrando com urgência. Deixe-o ficar com a desgarrada, Conrad. Ela estará morta em uma semana no oeste. Ele está zombando de você. Conrad exalou bruscamente, ajeitando sua jaqueta. Ele zombou de Jen. Leve-a. Vocês merecem um ao outro. O rei louco e a desgarrada quebrada. Damon não mordeu a isca. Ele olhou para Jen. Você pode andar? Eu acho que sim. Ela gaguejou. Bom. Damon a pegou nos braços, carregando-a em estilo nupcial.
Jen ofegou instintivamente, envolvendo os braços em seu pescoço. Por que estamos indo embora? Damon disse. Esta festa é chata e a companhia é abaixo da média. Ele deu as costas a Conrad Sterling, o homem mais poderoso do norte, e saiu do salão de cristal, carregando a garota rejeitada como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Enquanto passavam o limiar, Jen olhou para trás por cima do ombro de Damon. Ela viu Conrad observando-os, seus olhos queimando com uma mistura de ódio e algo que parecia suspeitosamente com arrependimento. Mas era tarde demais. As portas se fecharam, selando o acordo. Sua vida como garçonete invisível havia terminado. Sua vida como o prêmio em uma guerra entre reis acabara de começar. O silêncio dentro do SUV blindado era mais denso que a atmosfera na gala. Genevieve sentou-se encolhida contra a porta de couro, seu corpo ainda tremendo com os tremores secundários da rejeição. A dor em seu peito havia diminuído para uma contusão dolorosa constante, um vazio onde algo vital deveria ter estado. Damon Kincaid sentou-se do outro lado do banco de trás. Ele não havia falado desde que a carregou para fora do salão e a depositou no veículo. Ele olhou pela janela fumê enquanto as luzes da cidade cediam lugar às estradas escuras e sinuosas das montanhas ocidentais. Jen arriscou um olhar para ele nas sombras piscantes das luzes da rua que passavam. Seu perfil era severo. Ele estava aterrorizado. Os rumores sobre a matilha obsidiana eram combustível de pesadelo. Eles eram mercenários. Eles viviam por um código de sangue. E seu alfa era uma bomba-relógio volátil e tic-tac. Por que ele a havia salvado? Tinha que ser um jogo. Uma maneira de humilhar Conrad. Ela era apenas um adereço em uma competição de urina entre reis. Pare de pensar tão alto, Damon disse, não virando a cabeça. Está me dando dor de cabeça. Jen estremeceu. Eu não disse nada. Limpa a garganta. Você não precisava. Você acha que eu te peguei só para irritar Sterling? Ele finalmente virou seus olhos dourados, parecendo brilhar no interior escuro do carro. Se eu quisesse irritar Conrad, eu queimaria uma de suas serrarias. É mais barato e menos complicado do que adquirir uma desgarrada humana. Adquirir? A palavra picou. Então por quê? Ela sussurrou. Eu sou uma ninguém. Você o ouviu. Eu sou uma garçonete renegada. Eu não tenho nada para te oferecer. Damon mudou de posição, inclinando-se para mais perto. O cheiro de fumaça de madeira e especiarias preencheu seus sentidos, acalmando sua loba mesmo enquanto sua mente humana gritava cautela. Conrad é um tolo que acredita que a força é encontrada apenas na linhagem. Damon disse baixinho. Ele olha para um diamante bruto e só vê a sujeira que o cobre. Eu prefiro as coisas um pouco mais ásperas nas bordas. Elas tendem a durar mais. Antes que ela pudesse analisar aquela declaração críptica, o SUV diminuiu a velocidade. Eles passaram por portões de ferro maciços ladeados por torres de guarda de pedra. A propriedade obsidiana não era um palácio como o de Conrad. Era uma fortaleza construída na lateral de uma montanha de granito. Era imponente, brutal e estranhamente bonita em sua severidade. O carro parou em um pátio de paralelepípedos. Damon saiu antes que o motorista pudesse abrir sua porta. Ele veio para o lado dela e a abriu. Você pode andar ou preciso te carregar de novo? Eu posso andar, Jen disse rapidamente, deslizando para fora. Suas pernas estavam bambas, como se ela tivesse acabado de sair de um barco em mares agitados. Assim que seus pés tocaram as pedras, ela percebeu que não estavam sozinhas. O pátio estava ladeado por lobos, não em traje formal, mas em equipamento tático, fardas escuras e botas pesadas. Eles ficaram perfeitamente imóveis, uma guarda de honra que parecia mais um esquadrão de execução. Seus olhos a seguiram, avaliando, julgando. Eles sentiram o cheiro de outro alfa nela, o cheiro da rejeição de Conrad, misturado com a nova reivindicação de seu próprio rei. Era um perfume confuso de fracasso e proteção.
Damon colocou uma mão na parte inferior das costas dela. O calor de sua palma queimou através limpa a garganta de seu uniforme fino. Queixo erguido, Genevieve. Se você parecer uma vítima aqui, eles a devorarão viva. Literalmente. Jen endireitou sua coluna. Ela estava aterrorizada, mas havia passado a vida inteira sendo invisível para sobreviver. Talvez fosse hora de tentar ser visível. Damon a conduziu pelos maciços degraus de pedra e através das grandes portas de carvalho para o salão principal. Era cavernoso, iluminado por lareiras rugidoras grandes o suficiente para assar uma vaca inteira. Troféus de caça, chifres maciços, crânios nus adornavam as paredes. Era masculino e indomado. Uma mulher de aparência severa na casa dos 50 anos, vestindo um terno cinza-carvão e com o cabelo puxado tão firmemente que parecia doloroso, estava esperando por eles. Esta era Sarafina, a matrona da matilha e chefe de assuntos domésticos. Sua reputação de rigor era superada apenas pela reputação de Damon por violência. Sarafina olhou para Jen com uma expressão que poderia coalhar leite. Ela observou o uniforme manchado, o cabelo bagunçado, o sangue seco em suas mãos. Alfa, Sarafina reconheceu com um aceno rígido. Você trouxe uma convidada. Eu trouxe uma residente permanente. Damon corrigiu seu tom, não deixando espaço para discussão. Prepare a suíte da ala leste, aquela com vista para o vale. As sobrancelhas de Sarafina subiram, a consorte Alfa. Mas, senhor, aquele quarto não é usado desde sua mãe. Eu gaguejei? Sarafina. A voz de Damon era suave, perigosamente assim. A temperatura na sala parecia cair 10 da Daguedo. Sarafina empalideceu ligeiramente. Não, Alfa. Eu a prepararei imediatamente. Primeiro traga um kit médico para meu estudo e comida. Comida de verdade. Carne vermelha. Ela cheira como se não comesse uma refeição decente há um mês. Damon guiou Jen para longe da formidável matrona, por um corredor e para um grande escritório dominado por uma enorme mesa de mogno e paredes forradas com livros antigos. Ele apontou para uma poltrona de couro perto da lareira. Sente-se. Jen sentou-se, sentindo-se pequena na cadeira grande. Damon tirou o paletó do terno e o jogou sobre a mesa. Ele arregaçou as mangas, revelando antebraços musculosos e marcados com fracas cicatrizes prateadas de batalhas passadas. Sarafina entrou momentos depois, colocou uma caixa de primeiros socorros de metal em uma mesa lateral e desapareceu sem uma palavra. Damon puxou um banquinho e sentou-se na frente de Jen. Ele estendeu a mão para as mãos dela. Deixe-me ver. Jen hesitou, então colocou as mãos nas dele. Os cacos de vidro haviam sumido, mas os cortes estavam vermelhos de raiva, recusando-se a fechar completamente. Damon franziu a testa. Sua cura é praticamente inexistente. O que você comeu hoje? Eu tive alguns restos de pão da cozinha antes da gala começar. Ela admitiu, vergonha aquecendo suas bochechas. Damon soltou um rosnado baixo que vibrou profundamente em seu peito. Não era dirigido a ela, mas à situação. Você estava trabalhando um turno de 10 horas com restos de pão enquanto servia caviar a glutões. Ele abriu o kit e começou a limpar suas feridas com uma compressa antisséptica. Ardeu, mas seu toque foi surpreendentemente cuidadoso. Ele era um homem feito para a violência, ainda assim suas mãos eram firmes e gentis, enquanto aplicava uma pomada que cheirava a ervas e terra. Por que você está fazendo isso? Jen perguntou novamente, sua voz mal um sussurro. A bondade era quase mais difícil de aceitar do que a crueldade. Crueldade ela entendia. Este era território estrangeiro. Damon terminou de envolver gases em suas palmas. Ele segurou suas mãos por um momento mais longo do que o necessário, seus polegares roçando seus nós dos dedos. Ele olhou para cima, encontrando seus olhos. A intensidade dourada de seu olhar não continha engano desta vez. Porque eu sei o que é ser julgado por algo que você não pode controlar.
ele disse baixinho. Eu sei o que é ser visto como um monstro ou um erro por pessoas que não se preocupam em saber seu nome. Ele soltou as mãos dela e se levantou, caminhando até a lareira. Ele encarou as chamas de costas para ela. Conrad te quebrou esta noite, Genevieve. Ele tentou te apagar. Eu não gosto de desperdício. Eu pretendo te ajudar a juntar os pedaços em algo mais afiado do que você era antes. Ele se virou para encará-la. A luz do fogo projetando longas sombras em seu rosto. Você está segura aqui, mas não confunda segurança com conforto. A matilha obsidiana é uma forja. Você será temperada pelo calor ou derreterá. A escolha é sua. Uma batida na porta sinalizou a chegada da comida. Um jovem lobo macho trouxe uma bandeja empilhada com bife mal passado, batatas assadas e uma tigela fumegante de ensopado rico. Damon assentiu para a comida. Coma. Amanhã começamos. Jen olhou para a comida, seu estômago rugindo para a vida. Ela olhou de volta para o rei louco do oeste, o homem que a havia salvado por razões que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Começar o quê? Ela perguntou. Damon sorriu, um verdadeiro sorriso selvagem que prometia caos. Reconstruindo você. Se Conrad não quer uma rainha, eu vou te ajudar a se tornar o tipo de pesadelo que ele mais teme. A atmosfera na propriedade do Alfa do Norte era venenosa. Conrad Sterling caminhava pelo comprimento de sua biblioteca particular. Ele havia arrancado sua gravata borboleta horas atrás e sua camisa cara estava parcialmente desabotoada, revelando um peito ofegante com raiva suprimida. Ele havia retornado da gala 2 horas atrás. A viagem de volta havia sido excruciante. Beatrice Lu havia sentado ao lado dele, tagarelando sobre como ele havia parecido digno, como ele havia evitado uma bala com aquela garota renegada. Cada palavra que ela falava irritava seus nervos como lixa. Ele havia deixado Beatrice na ala de hóspedes e se retirado para cá para beber uísque escocês caro e ver. Ele continuava vendo o rosto de Genevieve, não o rosto de garçonete acanhada que ele havia visto pela primeira vez, mas o rosto que ela fez quando ele a rejeitou. O olhar estraçalhado naqueles grandes olhos de massa. A maneira como ela caiu de joelhos, ofegando, enquanto o laço dele era arrancado dela. Também o havia machucado. Esse era o segredo que ele levaria para seu túmulo. Quando ele falou as palavras de rejeição, pareceu arrancar seu próprio braço. Seu lobo havia uivado dentro de sua cabeça, arranhando sua mente, furioso com a traição de sua companheira destinada. Mas Conrad era um rei. Limpa da garganta. Ele governava com a cabeça, não com seus instintos. Uma aluna renegada era suicídio político. O conselho nunca a aceitaria. Outras matilhas veriam o norte como fraco, poluído por sangue baixo. Ele havia feito o que era necessário para a estabilidade de seu reino. Limpa a garganta. Então por que ele sentiu como se tivesse acabado de engolir vidro quebrado? E então havia Damon Conincade. Conrad arremessou seu copo de uísque de cristal pela sala. Limpa a garganta. Ele se estraçalhou contra a lareira de pedra. Líquido âmbar sibilando nos troncos. Damon, o flagelo de sua existência. O bruto caótico e quebrador de regras do oeste. Como ele ousa? Como ele ousa intervir e pegar o que Conrad havia descartado, desfilando-a como um troféu roubado? As palavras de Damon ecoaram em sua cabeça. Você jogou fora um diamante porque estava muito ocupado procurando por vidro polido. Mentiras. Conrad sibilou para a sala vazia. Ela não era nada. Uma fraca. A porta se abriu lentamente. Era Liam, seu beta. Liam era a única pessoa que ousava perturbar Conrad neste humor. O rosto de Liam estava sombrio, carregando o peso de más notícias. Alfa, Liam disse cautelosamente, os anciãos do conselho estão exigindo uma audiência. Eles estão na sala de guerra. Conrad apertou a ponte do nariz. O que os velhos morcegos querem às 3 horas da manhã?
Eles estão insatisfeitos com a gala, Conrad. A ótica era ruim. Conrad rosnou. Eu mantive nossas tradições. Eu mantive a linhagem pura. Você torturou publicamente uma jovem e depois deixou o nosso maior rival fazer o herói no centro do palco. Liam retrucou, perdendo a paciência. Daemon não apenas a levou, Conrad. Ele te humilhou. Ele fez o norte parecer cruel e o oeste parecer misericordioso. A narrativa já está saindo do controle. As matilhas neutras estão sussurrando que Concade é o líder mais estável. Conrad congelou. Estável, Daemon Cunnincade. Eles não sabem do que estão falando. Conrad disse, mas o aperto gelado da ansiedade apertou em seu intestino. Ele passou por Liam e caminhou em direção à sala de guerra. Limpa a garganta. A sala estava mal iluminada em torno de uma enorme mesa circular. 5 anciãos sentaram-se lá, homens cuja pelagem havia ficado cinza décadas atrás. Eles eram o verdadeiro poder por trás do trono do norte, os guardiões da tradição. Alpha Sterling, ancião Elias. O mais velho deles começou sem preâmbulo. Sua voz era seca como folhas mortas. Explique este desastre. Conrad ficou em pé no final da mesa, projetando uma confiança que ele não sentia. Não há desastre, Elias. Eu rejeitei uma companheira inadequada, uma renegada sem antecedentes. Foi um erro biológico infeliz corrigido rapidamente. Rapidamente? Outro ancião zombou. Foi um espetáculo. E você permitiu que Daemon Cunnincade minasse sua autoridade em território neutro. Daemon tirou o lixo das minhas mãos, Conrad argumentou. Ele se fez parecer tolo ao reivindicar uma serva. Ele reivindicou uma mulher que você quebrou. Elias corrigiu bruscamente. Ele mostrou força de caráter, enquanto você mostrou apenas rigidez. Você deve entender, Conrad, que o poder não é apenas sobre pureza, é sobre percepção. Esta noite você parecia uma criança mimada quebrando um brinquedo que não queria. E Daemon parecia um rei protegendo os fracos. A crítica picou porque espelhava as próprias dúvidas mais sombrias de Conrad. O que está feito, Conrad disse rigidamente. Ela se foi. O laço está cortado. Está. Elias olhou para Conrad com olhos inquietantemente afiados. Você parece indisposto, Alpha. Você cheira a angústia. Conrad enrijeceu. A dor fantasma do laço cortado pulsava em seu peito. Seu lobo estava atualmente enrolado no fundo de sua mente, amuado e recusando-se a se comunicar com ele. Eu estou bem, Conrad mentiu. A questão está resolvida. A questão acabou de começar, Elias avisou. Daemon Cunnincade não faz nada sem um motivo. Se ele levou esta garota, ele pretende usá-la contra nós. Você entregou a ele uma arma, Conrad. Precisamos saber que tipo. A reunião se dissolveu horas depois sem resolução. Apenas uma espessa nuvem de paranoia pairando sobre a matilha do norte. Ao amanhecer, pintando o céu em tons de roxo machucado e laranja-sangue, Conrad recuou para seu quarto. Ele tirou as roupas e ficou debaixo de um chuveiro gelado, tentando entorpecer a dor em seu peito e a raiva ardente em sua mente. Ele saiu do chuveiro, secando-se vigorosamente com a toalha. Ele pegou seu reflexo no espelho embaçado. Ele parecia cansado. O perfeito rei alfa dourado parecia abalado. Enquanto o vapor se dissipava, um cheiro o atingiu. Era fraco, agarrando-se à lapela do paletó de smoking que ele havia jogado no chão. Baunilha e chuva. Era o cheiro dela. Não deveria estar lá. Ele mal a havia tocado. Mas o laço de companheiros era uma coisa poderosa. Ele havia marcado o cheiro dela em seus sentidos antes que ele cortasse o vínculo. Conrad pegou o paletó. Ele deveria queimar limpa a garganta, isso. Ele deveria ter o quarto esterilizado. Em vez disso, ele levou o tecido ao rosto e inalou profundamente. O cheiro atingiu seu cérebro como uma droga. Seu lobo acordou instantaneamente, soltando um uivo lamentoso e desejoso dentro de sua cabeça. A dor da rejeição voltou 10 vezes mais. Conrad desabou.
afundando na beira de sua cama, enterrando o rosto no paletó da garota que ele havia jogado fora. Uma realização horripilante arranhou seu caminho até sua garganta, sufocando-o com sua amargura. Ele havia cometido um erro, não um erro político, um erro catastrófico, profundo da alma. Limpa na garganta. Ele a queria de volta. Ele levantou a cabeça, seus olhos azuis encarando selvagemente a parede, o predador acordando. Damon havia tomado o que era dele rejeição ou não, ela pertencia ao norte. Você acha que venceu, Damon? Conrad sussurrou no silêncio de seu quarto vazio, uma obsessão perigosa enraizando-se em seu coração. Mas você está apenas mantendo-a aquecida para mim. O primeiro mês na Fortaleza Obsidiana não foi o resgate de conto de fadas que Genevieve poderia ter fantasiado quando criança. Foi inferno, mas foi um inferno produtivo. Damon Kincaid havia prometido forjá-la, e ele era um homem de sua palavra. Genevieve ficou no centro do ringue de treinamento, seu peito ofegante, suor escorrendo de seu nariz no tatame. Seus músculos gritaram em protesto. Ela estava coberta de hematomas, roxos, amarelos e verdes feios que mapeavam suas falhas nas últimas 4 semanas. À sua frente estava Silas, o Gama da Pax Obsidiana. Ele era uma montanha de homem com a cabeça raspada e sem senso de humor. Ele segurava um bastão de golpe acolchoado, olhando para ela com indiferença entediada. De novo, Silas grunhiu. Eu não consigo. Jen ofegou, limpando o suor de seus olhos. Minhas pernas, elas não vão me segurar. Seu inimigo não se importará com suas pernas. Silas respondeu monotonamente. Conrad Sterling não fará uma pausa porque você está cansada de novo. Ele balançou o bastão. Foi um movimento lento e telegrafado destinado a um novato. Jen tentou desviar, mas seus pés eram chumbo. A almofada atingiu seu ombro, derrubando-a nas esteiras. Ela ficou ali, olhando para as altas luzes industriais da academia de treinamento. A humilhação era familiar. Tinha gosto do chão do salão de cristal, fraca, inútil, rejeitada. Chega. A voz veio das sombras da passarela superior. Damon. Ele desceu as escadas de metal, o forte baque de suas botas ecoando na academia silenciosa. Ele estava vestido com calças táticas pretas e uma camiseta justa que mostrava o poder aterrorizante de sua parte superior do corpo. Ele parecia revigorado, alerta e perigoso, um forte contraste com o estado exausto de Jen. Silas inclinou a cabeça e recuou. Alpha, ela tem coração, mas seu corpo está desnutrido. A densidade muscular ainda não está lá. Deixe-nos, Silas, Damon ordenou baixinho. O Gama assentiu e saiu, deixando Jen sozinha com o Rei Louco. Damon caminhou até onde ela jazia. Ele não ofereceu uma mão para ajudá-la a se levantar desta vez. Limpa essa garganta. Ele apenas ficou sobre ela, seus olhos dourados ilegíveis. É isso? Ele perguntou suavemente. É este o limite de Genevieve Archer? Jen rangeu os dentes. Raiva quente e súbita inflamou em seu intestino. Ela se empurrou para cima com os braços, tremendo até ficar de pé. Ela balançou, mas não caiu. Estou tentando, ela sussurrou. Tentar não é suficiente, Damon disse, circulando-a como um tubarão. Você está lutando como uma vítima, Genevieve. Você está esquivando porque tem medo de ser atingida. Você está se movendo para escapar, não para engajar. Ele parou na frente dela. Me bata. Jen piscou. O quê? Me bata o mais forte que puder. Eu não consigo. Você é um alfa. Seria como bater em uma parede de tijolos. Exato. Então pare de se preocupar em me machucar e se preocupe em me sobreviver. Os olhos de Damon piscaram. Conrad te rejeitou porque ele pensou que você era fraca. Prove que ele está certo, Genevieve. Desista. Vá trabalhar nas cozinhas. Desapareça no fundo. A menção de Conrad foi a faísca, a memória de seus frios olhos azuis.
A maneira como ele a olhou como se ela fosse sujeira. Isso acendeu algo primal profundamente dentro dela. Jen gritou um som bruto de frustração e balançou o punho no rosto de Damon. Foi um soco desleixado. Damon pegou o pulso dela sem esforço a polegadas de seu nariz. Muito lento, ele sussurrou. Use sua raiva. Não apenas jogue um soco. Jogue a rejeição. Jogue a dor. Ele soltou o pulso dela e a empurrou para trás levemente. De novo, Jen atacou de novo. Desta vez, ela não apenas balançou cegamente. Ela imaginou o sorriso de escárnio de Beatrice Lowe. Ela imaginou os copos de champanhe quebrados. Ela deu um jab, depois um cruzado. Damon bloqueou todos eles, parando seus golpes com graça preguiçosa. Mas ele não a parou. Ele continuou recuando, atraindo-a, forçando-a a persegui-lo. Isso mesmo, ele encorajou, sua voz caindo para um rosnado. Mais forte, me odeie, Genevieve. Finja que sou ele. A visão de Jen embaçou com lágrimas de esforço e raiva. Ela desferiu uma saraivada de golpes, seus punhos batendo contra seus antebraços. Ela chutou, atingindo sua coxa. Era como chutar um tronco de árvore, mas ela não se importava. Ele não me queria, ela gritou, balançando um gancho selvagem. Damon se abaixou sob ele. Perda dele. Ele me jogou fora. Ela girou, tentando dar uma cotovelada nele. Damon pegou o cotovelo dela, girando-a e puxando-a de volta contra seu peito. Ele travou os braços em torno dela, prendendo suas lutas. Ele era um tolo. Damon murmurou em seu ouvido, seu hálito quente contra seu pescoço. Jen lutou por um segundo a mais, então relaxou, a adrenalina caindo. Ela cedeu contra ele, soluçando, respirações secas e ofegantes. Damon não a soltou. Ele a segurou firme, seu queixo repousando em cima de sua cabeça suada. Por um longo tempo, o único som na academia era sua respiração irregular e o zumbido distante da ventilação. Você não é fraca, Genevieve. Damon disse, sua voz retumbando através de suas costas. Você apenas foi dita que é por tanto tempo que você começou a acreditar. Mas eu vejo a loba dentro de você. Ela está com raiva. Ela está com fome. Ele a virou para encará-lo, suas mãos pousadas em seus ombros, pesadas e firmadoras. De agora em diante, você não treina para sobreviver. Você treina para matar. Jen olhou para ele. Os olhos dourados não estavam zombando. Eles eram intensos, queimando com uma estranha mistura de orgulho e possessão. Por que você se importa? Ela perguntou, sua voz quebrando. Eu sou apenas um projeto para você. A expressão de Damon suavizou, uma rara fenda na armadura do rei louco. Ele estendeu a mão e escovou uma mecha úmida de cabelo de sua testa. Você era um projeto, ele admitiu. Agora você é outra coisa. Ele deu um passo para trás, quebrando o momento antes que se tornasse muito pesado. Vá tomar banho. Coloque o vestido que Sarafina deixou em seu quarto. Temos jantar. Jantar? Só nós. Damon sorriu, o brilho perverso retornando aos seus olhos. Não, esta noite a matilha obsidiana come junta no grande salão. É hora de eu apresentar formalmente minha convidada aos soldados. Você terminou de se esconder nas sombras, general. Esta noite você senta à mesa principal. Enquanto Jen caminhava para o vestiário, seu corpo doía, mas seu espírito sentia-se mais leve do que havia sido em anos. A ferida da rejeição ainda estava lá, uma cicatriz em sua alma. Mas pela primeira vez, ela sentiu que realmente poderia sobreviver à infecção. Ela não era mais apenas Genevieve a garçonete. Ela era a mulher em quem Damon Kincaid estava apostando seu reino, e ela seria amaldiçoada se o deixasse perder. 3 meses após a rejeição, a cúpula anual de Alfas se reuniu no território neutro dos Alpes suíços. Era uma reunião dos predadores mais perigosos do mundo. Mas a única coisa que alguém queria discutir era a tensão entre o norte e o oeste.
Conrad Sterling chegou primeiro. Ele era uma sombra de seu antigo eu. Seu cabelo dourado estava opaco, seus olhos com olheiras vermelhas, e seu temperamento estava se desfiando nas bordas. Ele havia passado 90 dias assombrado pelo cheiro de baunilha e chuva, um membro fantasma que ele havia cortado com suas próprias palavras. Então as portas se abriram para a delegação ocidental. Damon Kincaid entrou parecendo em todos os aspectos o rei letal da matilha obsidiana, mas a sala não ofegou por ele. Eles ofegaram pela mulher em seu braço. Genevieve Archer não era mais a garçonete invisível em um uniforme manchado. Ela usava um vestido de veludo preto amassado que abraçava um corpo transformado por meses de treinamento de combate extenuante. Suas costas estavam retas, seus músculos definidos, e seus olhos varreram a sala com a fria calculação de uma rainha. Conrad sentiu o ar deixar seus pulmões. Seu lobo bateu contra sua caixa torácica, uivando "minha". Incapaz de se conter, Conrad marchou pelo chão, ignorando o aviso de sua isca. Ele parou na mesa deles, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele segurava as costas de uma cadeira vazia. "Genevieve", Conrad sussurrou, sua voz tensa. "Alpha Sterling", ela respondeu. Seu tom era polido, distante e totalmente indiferente. Isso o machucou mais do que se ela tivesse gritado. "Você está jogando um jogo perigoso." Conrad zombou, seu ciúme vazando como veneno. Ele olhou para Damon, exibindo-me as sobras para provar um ponto. Kincaid. A sala ficou mortalmente silenciosa. Genevieve não esperou que Damon a defendesse. Ela se levantou lentamente, seus saltos clicando no mármore. Ela entrou no espaço pessoal de Conrad, seu olhar inabalável. "Sobras", ela repetiu sua voz, carregando pelo salão. "Eu não sou uma refeição que você pediu e devolveu, Conrad. Eu sou a mulher que você tentou quebrar." Ela inclinou a cabeça, estudando-o como um estranho patético. "Você pensou que estava me enterrando na sujeira. Você não percebeu que eu era uma semente. Eu cresci." Limpa a garganta. O rosto de Conrad ficou roxo. Ele estendeu a mão, agarrando o pulso dela. "Você pertence ao norte. Você é minha companheira." Damon estava lá em um piscar, sua mão apertando o antebraço de Conrad com força esmagadora. "Toque-a de novo." Damon sussurrou, seus olhos piscando ouro derretido. "E eu te desmantelarei aqui mesmo." Conrad não a soltou. Ele olhou desesperadamente para Jen. "Eu cometi um erro. Volte. Eu te reivindico." Genevieve olhou para a mão dele, então para os olhos dele. "Você cortou o laço, Conrad. Você escolheu linhagem sobre alma." Ela arrancou seu braço livre de seu aperto. "Eu não pertenço ao norte, e eu certamente não pertenço a um covarde." Ela se virou para Damon, suavizando instantaneamente. "Me traga uma bebida, Alpha. O ar aqui cheira a desespero." Damon sorriu, oferecendo-lhe seu braço. "Como desejar, meu amor." Eles se afastaram, deixando Conrad Sterling em pé sozinho no centro do salão de baile, humilhado e vazio. Percebendo tarde demais que em sua busca por perfeição, ele havia jogado fora a única coisa que realmente importava. A guerra não veio para o oeste com uma declaração ou um diplomata. Veio com fogo. 2 semanas após a cúpula, a fronteira norte do Pacto Obsidiana foi violada. 3 serrarias foram queimadas até o chão em uma única noite. A mensagem foi pintada na terra queimada em cinzas de Volva. Conrad Sterling havia perdido a cabeça. A rejeição combinada com a humilhação pública na cúpula havia quebrado algo frágil na psique do rei Alpha. Ele não se importava mais com política, o conselho ou a estabilidade da região. Ele havia se convencido de que Damon havia feito lavagem cerebral em Genevieve, que ela era uma donzela em apuros, esperando para ser libertada por seu verdadeiro companheiro. A fortaleza obsidiana estava em confinamento. O ar estava denso com tensão e o cheiro de óleo de arma. "Ele está trazendo o exército de prata inteiro", Silas Ugama relatou, apontando para o mapa digital na sala de guerra.
3 batalhões. Eles estarão nos portões do vale ao pôr do sol. Damon estava à cabeceira da mesa, olhando para o mapa com uma calma aterrorizante. Ele estava totalmente blindado agora, um colete tático sobre o peito, uma lâmina presa à sua coxa. Ele quer um cerco, Damon disse. Ele quer nos matar de fome até que eu a entregue. Ele não vai esperar por um cerco, Genevieve disse. Ela entrou na sala de guerra. Ela não estava mais usando vestidos de veludo. Ela estava vestida com um equipamento de combate ajustado, calças cargo pretas, botas pesadas e uma jaqueta reforçada com Kevlar. Seu cabelo estava trançado firmemente contra seu couro cabeludo. Ela parecia uma soldada. Damon olhou para cima, seus olhos escurecendo. Jen, você deveria estar na sala segura. Não, ela disse, sua voz firme. Ele está aqui por mim. Se eu me esconder, ele queimará esta montanha para me encontrar. Eu não deixarei seu povo morrer por um erro que cometi. Você não cometeu um erro, Damon argumentou, movendo-se para o lado dela. O destino cometeu o erro. Conrad fez uma escolha, e agora eu estou fazendo a minha. Ela colocou uma mão em seu peito sobre o colete tático. Você me treinou, Damon. Você me forjou. Não me diga para voltar para a caixa agora. Damon procurou em seu rosto por medo. Ele encontrou apenas determinação. Um orgulho feroz inchou em seu peito. Esta era a rainha que ele havia visto nas cinzas do salão de cristal. Fique com Silas, Damon comandou cedendo. Se o portão principal for violado, você recua para a fortaleza. Entendido, entendido. Jen mentiu. Ela não tinha intenção de recuar. A batalha começou ao anoitecer. O exército do norte era uma onda de prata e cinza se chocando contra as muralhas de pedra preta da fortaleza ocidental. O som era ensurdecedor. O rugido de lobos, o estalo de tiros, o choque de aço. Conrad não liderava da retaguarda. Impulsionado por sua obsessão, ele estava nas linhas de frente. Sua forma de lobo era massiva, uma besta prateada com olhos azuis rasgando as defesas de obsidiana com um abandono imprudente. Ele voltou à forma humana apenas para gritar ordens ou para gritar o nome dela. Genevieve, eu estou vindo por você. Damon o encontrou no pátio. Os portões haviam aguentado por 1 hora antes de explodir para dentro com uma explosão massiva. As forças do norte invadiram, transformando o pátio de paralelepípedos, o mesmo lugar onde Jen havia chegado meses atrás, em uma zona de extermínio. Damon, em sua forma humana, mas com garras estendidas, arou as fileiras do norte como uma foice. Ele era um borrão de violência, eficiente e brutal. Mas seus olhos estavam fixos em um alvo, Conrad. Os 2 reis colidiram no centro do caos. Foi um choque de titãs. Conrad era mais forte, impulsionado pela força histérica do laço que ele estava tentando forçar de volta à existência. Mas Damon era mais rápido, e ele estava lutando por algo real. Conrad desferiu um golpe pesado nas costelas de Damon, quebrando o osso. Damon não vacilou, contra-atacando com um corte que abriu uma ferida na bochecha de Conrad. Dê-a para mim, Conrad gritou, cuspindo sangue. Ela é minha por sangue, certo? Ela não é propriedade de ninguém. Damon rugiu, derrubando Conrad no chão. Eles rolaram, agarrando-se, batendo em uma fonte de pedra. Conrad chutou Damon para longe, lutando para se levantar. Ele puxou uma adaga de prata serrilhada de seu cinto, uma arma proibida em duelos de alfa. Você a roubou? Conrad ofegou, seus olhos fixos e sem ver. Você a corrompeu. Ele investiu. Damon desviou, mas não rápido o suficiente. A lâmina de prata cortou o lado de Damon, queimando como ácido. Damon gemeu, caindo de joelhos. Conrad riu, um som maníaco e quebrado. Ele levantou a adaga para o golpe fatal. Eu vou te matar, e então ela verá. Ela verá. Eu sou o mais forte. Bang! Um tiro ecoou, agudo e final. A da adaga voou da mão de Conrad, girando para longe na escuridão. Conrad uivou de dor, segurando seu pulso estraçalhado. Ele girou.
Genevieve estava lá 10 jardas de distância. Ela segurava uma pistola com um aperto firme de 2 mãos. Fumaça enrolava do cano. Ela não estava com Silas. Ela não estava na fortaleza. Ela estava bem ali no sangue e na lama. Genevieve. Conrad a encarou, o choque substituindo a raiva. Você me baleou. Eu errei, ela disse friamente. Eu estava mirando em sua cabeça. Damon usou a distração para se levantar, segurando seu lado sangrando, mas ele não atacou. Ele a observou. Conrad olhou para ela. Verdadeiramente a olhou através da fumaça do campo de batalha. Ele viu a guerreira de pé ali. O laço inflamou nele, agonizante e desesperado. Jen, ele implorou, dando um passo em direção a ela, ignorando seu pulso sangrando. Olhe o que eu fiz por você. Eu vim por você. Eu lutei uma guerra por você. Perdoe-me. Eu rejeito a rejeição. Eu te reivindico. Submeta-se. Ele usou o comando alfa, uma voz infundida com dominância mágica que forçava lobos a obedecer. Atingiu a multidão como uma onda de choque. Lobos de ambos os lados tropeçaram, mas Genevieve não vacilou. Ela não se curvou. Ela não tremeu. Ela guardou a arma e caminhou em direção a ele. Ela parou a 3 pés de distância, a distância exata em que ele havia estado dela na gala. Você não tem poder sobre mim, Conrad. Ela disse, sua voz clara e ressoando sobre os sons moribundos da batalha. Você quebrou o laço. Você cortou o vínculo. Não há mais nada a que se submeter. Conrad caiu de joelhos. Não por causa de uma lesão, mas porque o peso da verdade dela finalmente o esmagou. A percepção o atingiu como um golpe físico. Ele a havia perdido. Não para Damon, mas para si mesmo. Eu te amei. Conrad sussurrou, uma lágrima cortando o sangue em seu rosto. A minha maneira. Não, Jen disse olhando para ele com pena, não ódio. Você amava a ideia de uma companheira perfeita. E quando eu não era perfeita, você me jogou fora. Você não me ama, Conrad. Você apenas odeia perder. Ela lhe deu as costas. Limpa-lhe a garganta. Foi a demissão definitiva. Damon, ela chamou. Damon mancou para o lado dela. Ele envolveu um braço em sua cintura, apoiando seu peso nela. Ela o apoiou facilmente. Levem-no, Damon ordenou a seus guardas, gesticulando para o rei quebrado, ajoelhado na lama. Tranquem-no na masmorra. O conselho decidirá seu destino por quebrar a paz. Enquanto os guardas obsidianos arrastavam um Conrad soluçando e derrotado para longe, o exército do norte parou de lutar. Eles viram seu rei quebrado, não por uma espada, mas pela mulher que ele havia rejeitado. Eles largaram suas armas. Acabou. Genevieve olhou para Damon. Seu rosto estava pálido, sangue encharcando sua camisa. Você está ferido, ela disse, preocupação finalmente quebrando sua compostura. Eu viverei, Damon sussurrou, conseguindo um sorriso fraco. Eu tenho uma enfermeira muito motivada. Ele tocou o rosto dela com uma mão ensanguentada. Você atirou em um rei, Genevieve Archer. Eu te disse. Ela sorriu, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não sou mais uma garçonete. Damon a puxou para um beijo bem ali no pátio arruinado, em meio à fumaça e à rendição. Não foi um final de conto de fadas. Foi bagunçado, sangrento e real. O destino havia cometido um erro ao entregá-la a Conrad. Mas Genevieve o havia corrigido. Ela havia caminhado através do fogo da rejeição e encontrado a única coisa que nunca esperava encontrar nos braços de um rei louco. Ela encontrou a si mesma. E foi assim que Genevieve Archer passou de uma garçonete rejeitada à rainha do Oeste, provando que às vezes o pior dia da sua vida é na verdade o começo do seu melhor. Conrad Sterling aprendeu da maneira difícil que você não pode medir o valor de uma pessoa por seu título e que uma vez que você quebra um coração, você não pode exigi-lo de volta. Genevieve não apenas sobreviveu à sua rejeição. Ela o usou como combustível para se tornar a versão mais forte de si mesma.
O que você achou da transformação de Genevieve? Você acha que Conrad merecia uma segunda chance ou ele recebeu exatamente o que lhe era devido? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de vingança, romance e ascensão das cinzas, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Eu tenho uma reviravolta ainda mais louca vindo no próximo vídeo que você não vai querer perder. Obrigado por ouvir e te vejo no próximo.